Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nina. Oi, eu sou a Ananda. E sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast de Alunos para o Mundo. Esse é o Hellcast. E hoje a gente tá aqui com dois convidados super especiais Sim. para a pauta de hoje, que a gente vai estar respondendo, acho que uma pergunta que todo internacionalista se faz, ou às vezes até pessoas que não são da área, mas gostam de acompanhar, que é, será que a ONU é falha? Tem gente que concorda, tem gente que discorda, e hoje a gente trouxe aqui pessoas do nosso convívio para debater e, de fato, chegar numa, É, não numa não é uma conclusão, conclusão, mas mas numa ideia geral aqui, se é que tem uma ideia geral, se a ONU é falha ou não. Então, sim. quer apresentar nossos queridos A convidados? gente chamou aqui a Juju, nossa Oiê! coordenadora, e o Rodrigo, nosso colega. Oi, tudo bem, gente? Vamos começar um pouquinho, então, dando uma contextualizada sobre a Perfeito. ONU. Gente, a ONU é aquela coisa, né? A maioria sabe, mas é bom dar uma contextualizada. Ela surgiu naquele contexto de fracasso da Liga das Nações, Sim. aquela coisa de o cenário internacional precisar de um agente para ocupar esse espaço deixado pela Liga das Nações, e aí surge a ONU, né? Sim, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, a gente já tem ali a assinatura da Carta das Nações Unidas, são Sim, 51 assinantes. Se eu sim. não me engano, hoje eu vejo isso como uma forma positiva, a gente já tem 193 193. membros, com várias áreas diferentes que a ONU atua. A gente tem a Assembleia Geral, a gente tem O o Conselho de Conselho de Segurança, que eu Segurança. acho que é o mais polêmico, mas a gente vai deixar Sim. pra falar dele mais no final, porque eu acho que ele que realmente vai trazer aqui a contradição do nosso É, podcast. Não que as outras áreas da ONU não tenham que ser analisadas, porque todos sim, têm os seus prós e contras. Mas eu acho que o que a gente vai estar falando aqui vai ser muito uma análise geral. Mas, querendo ou não, é o Conselho de Segurança que viraliza, o Conselho de Segurança, sim, quando a gente fala dos conflitos atuais, Rússia e Ucrânia, Israel e sim. Palestina, a gente está sempre botando ali em consideração o Conselho de Segurança. Sim, querendo ou não, é o que as pessoas normalmente associam à ONU. Sim, as Sim, questões de segurança. Então, acaba sendo o que é mais comentado, mesmo que tenham outras áreas, outros órgãos tão importantes quanto o Conselho de Segurança é o que toma mais proporção e é o que é mais divulgado, né? O que é mais comentado e é o que realmente entra mais, assim, de forma mais massiva nessa pauta de se é falho ou não. sim. Sim, A ONU a gente acaba tendo também, além disso, a ONU meio que abrange tudo, refugiados, meio ambiente, questões econômicas, sociais. Quando a gente tem a construção da ONU, a gente tem um conselho que não existe mais, que é o Conselho de Tutela, sim, que meio que ele fiscalizava, cuidava, regulamentava os que eram antigas colônias, sim. mas acho que foi em 94 que todos esses países conseguiram o autogoverno, a independência. Então, eu vejo isso como uma vitória das Nações Unidas, apesar Sim, só de existir esse conselho já mostra uma certa colonialidade sim. das Nações Unidas, mas o processo de independência desses países com a observação da É, ONU mostra um, sim, um processo de descolonização, de certa sim. forma, Um mesmo que a avanço, de ONU certa seja forma. muito para se contestar em relação a isso. Sim. Mas então, eu acho que pra começar a gente faz uma pergunta mais geral, assim, pro pessoal. O que vocês acham? Acham que a ONU é falha, que a ONU tá fazendo um trabalho direito? Eu acho que uma pergunta de sim ou não meio que releva a complexidade do assunto. Eu acho que é meio lógico entender que a ONU vai ser falha em algum aspecto, porque, bom, como nós sabemos, o nexo internacional legal é completamente incompleto, né? Sim. Então, não tem como você esperar que a ONU tenha uma solução para tudo, Uhum. porque a ONU não é um governo global. A ONU não tem soberania sobre nada. Ela é só um órgão mediador. Mas ela deve respeitar a soberania dos estados, e isso implica muitas coisas que a ONU não pode infringir. Então, pelas próprias limitações da ONU, você já tem essa definição de que ela é falha. Eu concordo muito com isso, porque a gente não tem como simplificar a ONU somente no Conselho de Segurança. Obviamente, é a parte que a gente mais vê, né? Mas a ONU, como a Nina disse, são várias coisas, vários setores diferentes que cuidam de assuntos e coisas muito diferentes. Então, a gente não pode simplesmente falar que é ou não é sem olhar as complexividades Sim. e as nuances que cada conselho, cada parte da ONU tem, né? Sim. Sim, Mas eu acho que uma coisa que todo mundo vai acabar concordando são nas situações factuais
que a ONU Sim. realmente foi falha. A gente tem aqui Sim. o genocídio de Ruanda, que eu acho que é um dos mais marcantes, inclusive até reconhecido pela ONU que foi uma missão falha. Eu acho que... alguém quer explicar um pouquinho do genocídio? Eu acho que foi aquela questão, né, dos Tutsis e Dos dos Hutus, sim. Hutus, Uhum. né, que é uma questão muito antiga também. Sim, mas aí a gente também vê. Eu acho que é muito interessante falar, especialmente um debate sobre isso, que eu acho que a gente entra também numa questão de colônias novamente, com a Bélgica no país, a gente vai entrar Sim. com a questão racial que a própria Bélgica trouxe para dentro de Ruanda. Mas o ponto que eu quero chegar é que realmente ali a ONU tinha uma presença que foi a mesma coisa que nada. Por muitos anos, eu acho que o genocídio acabou prosperando muito mais pela incapacidade da ONU de atuar ali ativamente. Pois E é. a falha da ONU também abriu as portas para esse novo conflito que está acontecendo hoje em dia a invasão de Ruanda no leste da República Democrática do Congo, que é inclusive liderada pelo antigo líder de Ruanda, Paul Kagame, que ainda continua no poder e hoje em dia ele está se beneficiando da fraqueza do Estado da República Democrática do Congo para expandir sua zona de influência, que é uma região muito rica em minérios e uma das grandes cidades, eu esqueci o nome, mas uma das grandes cidades da República Democrática do Congo foram tomadas por forças não oficialmente de Ruanda, né? São grupos armados apoiados pelo governo de Ruanda e também há relatos de próprios soldados do exército de Ruanda dentro desse país como força invasora. Mas como é um conflito africano, tem essa tendência, né, de não aparecer nas Sim, headlines sim. globais. Então, o jornalismo investigativo ali naquela região é cinzento, para se dizer bem dele, né? Com sim. certeza. Eu acho Sim. que é muito. Até mesmo a própria ONU, quando a gente fala de conflitos africanos, a gente vê uma certa. Isso pra mim é uma falha, com certeza. A gente vê um certo descaso. Sim. Hum. Até porque a questão de Ruanda não foi tanto descaso, mas parece que depois disso a ONU passou a ser mais omissa ainda Sim. em território Sim. africano. Hum. Talvez depois da falha eles tenham. Não sei qual é a lógica, mas assim, De não- falharam eu e acho que eles vamos deixar não. de lado, então. Então, exatamente, eu acho que é uma coisa de, tipo, a gente falhou de uma forma tão grotesca que não vamos mais nos meter nesses É. assuntos. É melhor não fazer do Do que que fazer errado. errado. É. Exatamente. Só que nisso você acaba negligenciando Um continente um inteiro. continente inteiro. E Exatamente. conflitos que duram muitos anos e muitas pessoas morrem, muitas pessoas são vítimas. Então, assim, até onde vai esse papel da ONU de realmente promover os direitos humanos e de promover a paz se ignora-se um continente inteiro e Aham. prioriza-se outros conflitos, como Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia. A gente sempre vê eles no alto sempre nas mídias, tá sempre sendo noticiado, mas enquanto a gente não vê quase nada sobre conflito no continente africano, a gente quase não vê. E eu acho muito importante também porque muitos desses conflitos são causados por causa da colonização exatamente de países muito influentes que estão dentro da ONU, que simplesmente largaram eles de mão muitas vezes, de quando eram colônias até hoje em dia. E aí é realmente um descaso muito grande do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral, se a gente for olhar por um outro ângulo também. E Sim, de forma mais geral, nós que somos do mundo ocidental, nós vemos a ONU como esse pilar de estabilidade na anarquia internacional em que a gente vive. Só que esse não é o caso na maioria do mundo. Você pega exemplos como o Vietnã. O Vietnã, nos últimos 50 anos, foram invadidos por 4 dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Eles não vão ter esse respeito que nós temos por essa organização. Uhum. sim. É justamente nesses casos, quando a gente para analisar, que a gente percebe e se questiona de onde vem realmente esse discurso de que a ONU é falha. Sim. De onde vem Sim. esse viés de querer descredibilizar a ONU e de trazer essa questão de como se ela fosse, tipo, de descredibilizar todas as outras atuações dela em detrimento de algumas coisas pontuais, sabe? E de quais são os interesses realmente nisso? Por que que o continente africano e asiático é tão negligenciado nessas questões, enquanto a Europa e os conflitos no norte global em si são sempre mais noticiados, são sempre mais
tidos como mais importantes para serem solucionados do que conflitos no sul global, sabe? Sim. A quem que realmente interessa isso? De quem que é o interesse que tá por trás disso? Quando a gente fala também, acho que a própria questão que é atual de Israel e Palestina, eu acho que falta muito o interesse de criar um Estado palestino. Eu acredito que nunca foi dos Estados Unidos, que por muito tempo foi um dos maiores acionistas da ONU, e também é membro do P5, que a gente vai falar mais sobre isso. Os Estados Unidos nunca vai aceitar uma. Hoje eu não sei, né? Porque o Trump, às vezes, ele tá lá a favor, às vezes tá contra, então o governo Trump também é imprevisível. Sim, Mas por muito tempo os Estados Unidos foi, de fato, não teremos Palestina. sim. Então, nunca vai passar, porque tá ali o empecilho do P5, que são os 5 membros do Conselho de Segurança que têm direito a veto. Se um deles veta, a proposta não vai passar. Sim, E o mais interessante dessa questão de Palestina é que quando houve a partilha, né, entre 2 estados, realmente era uma partilha de 2 estados. Sim. Então, assim, teoricamente o Estado palestino era pra pra existir. existir. O que Ele- falta é o reconhecimento internacional É, dos países. o Estado palestino meio que foi consumido por Israel, né? Sim. E Israel se tornou um Estado praticamente apartheico, né? Os palestinos dentro de Israel vivem como cidadãos de segunda classe. E isso não é algo recente. Isso é algo que tem acontecido há 50 anos, meio século, desde da entrada dos, Sionistas? dos sionistas dentro da região e de todo aquele movimento expansionista que Sim. teve nos anos 60, 70, ali em Israel, e hoje em dia você vê isso se repetindo, né? Você vê narrativas, especialmente grupos Ashkenazi, judaicos, que são um pouco mais radicais. Existe um movimento no Brooklyn que tem uma grande comunidade judaica que se chama o Movimento do Terceiro Templo, e eles têm muita influência dentro do próprio parlamento israelense, e eles puxam politicamente por essa perspectiva de expansão do Estado israelense. Sim, inclusive quem fez esse projeto de divisão do Estado palestino com Israel foi um brasileiro, se eu não me engano. Acho que foi. E eu acho que aí a gente vê, inclusive, uma falha já na ONU bem no início da sua criação, porque era algo estabelecido que não foi de fato feito. Foi uma Sim, das primeiras grandes decisões feitas Sim. pela ONU. E um dos Sim. primeiros grandes desastres, eu Uhum. acho. Algo que não Sim. foi de fato respeitado. Mas é justamente isso que a gente para analisar do interesse por trás, porque Israel hoje é tido como, no Oriente Médio, como um braço confiável, entre aspas, do Ocidente. É um lugar no Oriente Médio de interesse da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Então, logicamente, o apoio naquela região vai ser massivamente em favor de Israel e não vai ser em favor dos palestinos, porque eles não têm o que realmente ganhar com isso, sabe? E os outros estados árabes já tiveram seus próprios problemas. Eles sabem as consequências de entrar em guerra com Israel, pois os aliados de Israel são muito poderosos. Sim, E nenhum estado árabe no momento está em uma posição de negociar com Israel. Principalmente aqueles que estão fazendo fronteira, né? Porque o Sim. Egito também tá passando por crise, A a Síria Jordânia, e Jordânia. Então, assim, nenhum dos países que fazem fronteira estão em posição de poder realmente não só de entrar em guerra com Israel, mas de receber também os refugiados quando conseguem fugir. Uhum. Então, e também mesmo só negociar, né? Eles não. Como que você negocia se você não tem, se você não tem capital? Se você Sim. não tem nenhum poder para exercer dentro daquela região? sim. E ainda mais se o órgão que deveria ser responsável por mediar esses interesses e por auxiliar nessa mediação para que esse conflito pudesse se resolver, não avança. Não avança. Você apresenta propostas, elas são vetadas. Você apresenta algum tipo de resolução, não passa. Então,
acaba sendo muito mais difícil de resolver um conflito que, em tese, não seria tão difícil assim, já que, a princípio, a gente teria 2 estados. Então, em que momento esse interesse por trás avançou tanto a ponto de ele meio que burlar o que tá escrito, sabe? Burlar o direito internacional, burlar um tratado que foi feito, sabe? Até que ponto esse interesse influencia de modo que tá escrito que são 2 estados e na prática não são. Sim, comentaram também aqui da Síria, né? Eu acho que a Síria é outro exemplo muito clássico, porque a gente viu uma guerra civil se instalar por anos e a ONU não tem nenhum efeito sobre isso. Hoje, o governo do Bashar al-Assad acabou por movimentos que não tem nada a ver com a ONU. Então, eu acho que isso já mostra a inacapacidade que a ONU teve de tentar, pelo menos, sabe? De uma forma bem efetiva. Com certeza, motivos externos para isso, a Rússia é um dos membros do P5 e foi e é, por muito tempo, um dos aliados de Bashar al-Assad. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma visão da ONU que não estava ali. E aquelas pessoas precisavam. São vários refugiados, então vários mortos. 6 milhões de sírios fugiram Exato. do seu país e estão esperando para voltar. Ahm, há repercussões positivas, né? O Trump e a União Europeia, acho que hoje de manhã, inclusive, a União Europeia tirou todas as sanções econômicas da Síria para eles terem finalmente uma chance de terem sucesso, porque você tem que levar em consideração também a guerra civil na Síria foi agravada por essas sanções Com econômicas. certeza. Ahm, o povo sírio foi colocado numa situação muito difícil pelas grandes potências mundiais. Sim. Eu acho também que outra coisa que me veio à cabeça foi que quando é uma falha e quando é interesse. Entendi. Sim. Porque a Nina comentou de que a questão de Israel e Palestina foi uma das primeiras decisões da ONU. Outra primeira decisão foi a partilha das Coreias, né? E a ação que os Estados Unidos poderia ter com as Coreias, porque foi uma das decisões mais rápidas que a ONU teve, sendo uma das primeiras, que foi de autorizar os militares, não só, eu acho que não eram necessariamente da ONU, eu não tenho certeza, mas autorizar militares majoritariamente estadunidenses contra os norte-coreanos. Então, é isso, porque deu muito certo, entre várias aspas, obviamente, para os Estados Unidos para combater o comunismo na Coreia. Mas enquanto isso, a gente ainda tá sem uma solução de 2 estados na Palestina. Então, até onde é interesse de não solucionar e até quando é realmente uma falha estrutural da ONU. Eu acho que um grande exemplo que pode se contrastar com o conflito Israel-Palestina é o genocídio na Bósnia. Outro genocídio horrível causado por uma guerra étnica entre dois novos estados. E ali houve interferência da ONU, mas demorou. Foi uma briga burocrática. E a intervenção só aconteceu por causa de clamores da Liga Árabe para proteger os seus irmãos muçulmanos. E a ação militar foi tomada não pela ONU, foi tomada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos que levaram esse genocídio e essa guerra a um fim com a autorização da ONU. E eu acho que isso é algo muito importante de se falar e algo extremamente desconfortável de se falar, porque a ONU, para ser uma organização que mantém a paz, ela necessariamente tem que ser algo militar. Mas a questão é, se você militarizar a ONU, ela deixa de ter o seu objetivo principal, que é esse de manter a hegemonia, manter a paz e segurança internacional e desenvolver relações amistosas, né? Porque você vê muitos conflitos em que a ONU está lá, os capacetes azuis estão lá, os soldados estão lá, e eles simplesmente não podem fazer nada por causa de suas regras de engajamento. Eu li uma história muito interessante de uma mulher chamada Sabarreta. Ela vivia na cidade de Srebrenica, na atual Bósnia. E essa mulher perdeu o filho e o marido para os soldados sérvios. Eles estavam sob cerco dos soldados sérvios e protegidos pelos capacetes azuis.
os sérvios entraram na cidade e os capacetes azuis entregaram o filho dela pros soldados sérvios. Não fizeram nada, eles só entregaram porque eles precisavam manter a ordem, né? E não deixar que isso virasse um caos. Eu acho que essa questão permeia muito um pensador que a gente estuda em relações internacionais, que é o Norman Angel, né? Tem toda uma questão sobre militarização e né, a gente vê ele como um autor utópico. Não é utópico, na verdade, a palavra. Qual? Idealista? Idealista. E eu acho que a ONU fica muito perto disso, do idealismo, porque realmente são questões que, assim, se nenhum Estado consegue ser capaz de resolver, a gente precisa que o direito internacional resolva. E ele não resolve. Mas uma coisa que eu acho muito... Que eu acho que pra mim é o que faz eu discordar dessa situação da ONU ser falha. Eu acho que a ONU tem um papel muito importante de trazer de uma forma concreta o multilateralismo. Sim. Só desses países terem um espaço de falar acaba trazendo pra eles uma certa segurança, sabe? Eu não sei se a gente continuasse igual no início da Primeira Guerra Mundial, em que os países não tinham de fato esse espaço em conjunto pra debater, eu não sei onde estaríamos agora, principalmente no período da Guerra Fria. Eu acho que a gente já teria tido umas boas. Eu acredito que não seja nem tanto sobre o espaço de falar, porque os países podem falar o que quiser, mas eles não necessariamente vão ser escutados. Então, assim, vai dar o espaço e vai ficar por isso. Eu acho que a maior questão sobre a ONU não ser falha é porque tem outros órgãos que são extremamente competentes. Então, a gente fala que... Unicef. Exatamente. Então, assim, o que é falho é o Conselho de Segurança. Mas a gente não consegue imaginar passar pela pandemia em 2020 sem falar da ONU. Sem falar da OMS. Então, assim, a minha questão é mais nessa. Sim. Até quando a gente fala sobre essa questão de esses conflitos, tudo, a questão é a soberania. Justamente por ter interesse por trás, a gente não pode dar o poder de ultrapassar, de... como é que é uma palavra? De passar por cima da soberania de outros países para um órgão que tem interesses de outras potências por trás. É muito perigoso, porque ao mesmo tempo que, em tese, se daria poder para resolver conflitos, você também dá embasamento para que eles possam causar novos conflitos para suprir os interesses de quem está por trás. Mas essa é a grande questão com o P5, porque países poderosos como esses são, que têm toda a influência no cenário internacional que eles têm, eu duvido que eles ficariam numa ONU em que eles não têm esse poder, em que eles não têm o poder do veto. Eu tenho até uma informação aqui. Até 2019, a Rússia vetou 141 resoluções, os Estados Unidos 83, Reino Unido 32, França 18 e China 14. E, inclusive, dos Estados Unidos, 32 dos vetos eram resoluções críticas a Israel, desde 1982. Então, o veto meio que cria um padrão duplo, né? Grandes potências protegem a si mesmo e os seus aliados da responsabilização desses crimes internacionais em que muitas vezes são simplesmente relevados ou jogados para baixo do tapete. Essa questão da reforma da ONU, eu acho que é algo que a gente vai falar muito no próximo episódio, da reforma da ONU com o P5. Eu acho que vai ser muito interessante também de trazer aqui. E eu acho que o debate, se a gente for prolongar ainda mais, a gente vai entrar muito no tópico do próximo episódio, que é o do P5. Com certeza. Sim. Então, por hora, eu acho que a gente vai ter que esperar pra parte 2, gente. Sim. Então, gente, é isso. Muito obrigada por esse episódio. Foi maravilhoso. Na próxima semana a gente vem aqui pra falar do P5. Sim. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre se a ONU é falha ou não. O que vocês acham sobre isso. É isso. Tchau, gente. Tchau.